Olá, bom dia para você que assiste ao Tela Rural, seja bem-vindo ao nosso programa. Findou agosto, aquele mês que custa terminar, e logo vem setembro, com uma única certeza. No Tela Rural, o produtor e o homem do campo sempre tem destaque. Então vamos em frente e confira os destaques do programa de hoje. A tilápia caiu no gosto nacional e você vai conhecer como o peixe é processado. A tilápia que é cultivada e processada industrialmente, geralmente ela é abatida em gelo, né? Chama de sensibilização. Então você coloca esse peixe em água bastante gelada para adormecer, insensibilizar, e aí ele é submetido à sangria, que é para... No quadro Dica Rural, a gente fala sobre o uso do ultrassom na gestação de ovelhas. O equipamento lê isso, processa numa espécie de computador e gera uma imagem em tons de cinza e escuro. Quanto mais escura a imagem, indica que o som passou com mais facilidade, ou seja, é presença de líquido. No quadro Cura Verde, você vai conhecer a berinjela. Dentro da sua estrutura carnosa, dentro da estrutura do fruto, nós encontramos uma quantidade muito rica em sais minerais, seja magnésio, seja potássio, cálcio, silício. E a gente traz uma matéria sobre o turismo rural. Bom, a gente tem as potencialidades naturais aqui do nosso município, que são as cachoeiras, os poços, temos também o ponto mais alto do estado, que fica situado aqui na Serra São José. Continue com a gente, porque o Tela Rural começa agora. A tilápia é o peixe de água doce mais comercializado no Brasil. A sua carne branca, magra e suave tem alta aceitação e demanda por parte dos consumidores. E nem sequer imaginam o processo que esse peixe passa até chegar à mesa. E é esse processo que você confere na matéria a seguir. A tilápia é uma espécie de peixe que se adapta facilmente a novos ambientes e se reproduz o ano todo. Essas duas características, alinhadas à sua fácil nutrição, colaboram para a alta produção de tilápias no Brasil. Que é feita com a ração flutuante, que é para o melhor crescimento do peixe. E os ingredientes que é levado na ração é farinha de peixe, farinha de trigo. As tilápias são alimentadas de 3 a 4 vezes ao dia e costumam chegar ao peso ideal para o abate após 6 meses. O abate pode ser feito de diversas formas e após a sua realização é feita a sangria. Quanto menor for a liberação de estresse do animal, melhor será a qualidade do filé e o seu tempo de estocagem será aumentado. A tilápia que é cultivada e processada industrialmente, geralmente ela é abatida em gelo, né? Chama de sensibilização. Então você coloca esse peixe em água bastante gelada para adormecer, insensibilizar, e aí ele é submetido à sangria, que é para deixar a carne mais branca. Existem outras formas, como a asfixia, que geralmente é feita de forma mais rudimentar, né? Que o peixe sofre muito. Então hoje, de acordo com as normas de bem-estar animal, você não pode mais adotar esses métodos, né? Pelo menos industrialmente. E tem outras formas como eletrochoque, que tem equipamentos especiais, com injeção de gás carbônico, mas a mais utilizada é no gelo. Após o abate, o peixe é levado para o laboratório e o processamento da carne é realizado. O processamento nada mais é do que a higienização do animal e os tipos de cortes utilizados para o melhor aproveitamento da carne do pescado. Aqui nós começamos com a parte de lavagem das matérias-primas e em seguida nós fazemos a sanitização desses alimentos utilizando água clorada. Geralmente utilizamos a concentração de 15 ppm para fazer a sanitização e a partir de então nós podemos utilizar essa matéria-prima para o processo de filetagem ou empanado. Traz mais segurança para o consumidor, ele sente mais segurança em adquirir aquele produto porque ele está livre de produtos químicos. E nós seguimos todos os padrões da legislação, então existem alguns tipos de micro-organismos que podem contaminar esse alimento, então nós tomamos todas as medidas, as precauções para que o alimento ele chegue de qualidade para o cliente e ele não venha a desenvolver algum tipo de doença ou até chegar a óbito devido a uma contaminação do alimento. Para a tilápia, o corte mais comum é o corte em V do filé sem pele. Ele é principalmente utilizado para a retirada dos 8 espinhos remanescentes da filetagem dessa espécie.
Além do filé, a tilápia pode ser empanada ou defumada, apesar que nem todas as modalidades do pescado sejam bem recebidas pelo consumidor brasileiro. A gente já submeteu a tilápia à salga e assim, o produto não fica tão atraente quanto a defumação. A defumação com a tilápia deu um resultado bem positivo e com o tambaqui também. Talvez com a criação de tilápias em água salobre, em água salgada, né, que fica mais parecida com o peixe marinho, aí fazendo a salga desse peixe já fica mais próximo do produto que a gente tem, o importado, que tem bastante aceitação. Antes de empanar, o produto passa por uma marinagem, né, ou marinação, que é para conferir sabor à carne, né? Então, a gente geralmente usa produto mais natural. O nosso empanado, que é comercializado aqui na cooperativa, ele é bem natural. Então, a gente faz um marinado comum para peixe, que é sal e limão, e depois ele passa pelas camadas, né? São 3 camadas, né, depois do marinado. Um pré-enfarinhamento com farinha de trigo, um ligante, que tem os temperos, e a cobertura, né, que dá a aparência e a crocância. As partes que sobram da tilápia depois do processamento costumam ser utilizadas para fazer farinha de peixe, que será usada para alimentar outras espécies de peixes e animais aquáticos. Na semana passada, a gente falou sobre um procedimento importante da reprodução dos animais, a estação ou período da monta. Hoje a gente vai além. Vamos falar sobre a importância de monitorar um animal gestante através do ultrassom. É o que você confere no nosso quadro Dica Rural de hoje. A dica rural de hoje, aqui direto da Escola Agrícola da UFRN, em Jundiaí, Macaíba, é sobre diagnóstico de gestação nas ovelhas. E aqui a gente utiliza a técnica da ultrassonografia transretal. Esse equipamento emite ondas sonoras de alta frequência, que ao passar pelos tecidos do animal, são recapturadas, elas esbarram no tecido e voltam. O equipamento lê isso, processa numa espécie de computador e gera uma imagem em tons de cinza e escuro. Quanto mais escura a imagem, indica que o som passou com mais facilidade, ou seja, é presença de líquido normalmente. Quanto mais clara a imagem, mais em tons de cinza para branco, é sinal de que esse som não passou pelo objeto e ele ecoou. E é um indicativo de que sejam tecidos mais rígidos, por exemplo, os ossos. E aí ele forma uma imagem em 2 dimensões. É como se você tivesse, ao fazer o ultrassom de uma laranja, você estivesse cortando a laranja ao meio e estivesse girando ela para a tela. A gente está aqui com um lote de ovelhas que estão saindo da estação de monta, que é uma técnica para melhorar a fertilidade dos animais. A gente tenta aliar o período do ano mais chuvoso com o período de monta, para que os animais tenham maior taxa de prenhez, se produza mais borregos por ovelha ano e traz resultados muito bons para o produtor rural. Ao final da estação de monta, passados aproximadamente 30 a 40 dias do final da estação de monta, a gente faz o diagnóstico de gestação. E aí nós vamos diagnosticar quem são as ovelhas que estão prenhas e as ovelhas que passaram pelo período de monta e não conseguiram emprenhar. Normalmente, ao final da estação de monta, as ovelhas vazias, que não estão prenhas, elas vão para o abate. E assim só fica no rebanho os animais que realmente têm uma fertilidade boa. O equipamento de ultrassonografia veterinária ele permite uma série de outras informações, como por exemplo, a gente pode pegar um diagnóstico de gestação precoce, bem precoce, em torno de 28 dias. A gente pode também, o feto entre 30, 40, até 50 dias de gestação, a gente pode também chegar à sexagem fetal pelo deslocamento do tubérculo genital, que é o que vai gerar no macho o prepúcio e na fêmea o clítoris. A gente, localizando ele, tem como dizer se vai ser uma fêmea ou se vai ser um macho ao nascer. Uma outra possibilidade é o tempo de prenhez. A gente tem, por exemplo, aqui uma imagem de um crânio e a gente congela a imagem e seleciona a função no ultrassom do diâmetro do crânio. E com a mensuração do diâmetro do crânio, o equipamento já nos diz o tempo de gestação desse feto. Tem uma série de fatores que podem ser avaliados no exame ultrassonográfico. Então fica mais essa dica rural aí para os criadores de ovinos e caprinos que façam estação de monta, que procurem orientação técnica de um veterinário
e que podem usar essa ferramenta da ultrassonografia. E depois do intervalo você confere a matéria sobre o turismo rural e no quadro Cura Verde você confere também os benefícios terapêuticos da berinjela. Não saia daí, o Tela Rural volta já.